Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre mitos e verdades sobre a publicação de artigos em inglês. Tem alguns mitos e algumas verdades sobre o tipo de escrita, né? Sobre quem pode publicar em inglês ou não, qual a vantagem de publicar em inglês. Então eu vou falar sobre algumas coisas que eu já ouvi e comentar sobre elas, né? E gostaria que vocês comentassem aqui embaixo também se vocês já ouviram outros mitos e outras verdades sobre esse processo, né, de publicar artigos em inglês. Além de comentar, convido vocês também a se inscreverem aqui no nosso canal, porque toda semana a gente solta um vídeo novo falando sobre escrita científica em inglês para ajudar vocês a escreverem melhor e a facilitar a publicação do artigo de vocês em revistas internacionais. Bom, para começar, uma das coisas que eu já ouvi sobre publicação de artigos em inglês é que você precisa ser nativo em inglês para publicar, ou você precisa de um revisor ou um tradutor que seja nativo de inglês para olhar o seu texto antes de submeter. E isso, na verdade, é um mito. Você não precisa ser nativo para publicar em inglês e você não precisa contratar um revisor ou um tradutor nativo. O que você precisa fazer é encontrar um bom profissional de revisão e tradução para revisar o seu artigo. Esse profissional precisa saber escrita científica em inglês. Ele precisa conhecer o texto acadêmico e ele precisa conhecer esse tipo de escrita em inglês. Não adianta ele ser da academia, entender muito do artigo científico e não entender quais são as características da escrita científica em inglês, que são um pouquinho diferentes do português. Eu vou deixar aqui no card alguns vídeos sobre esse assunto, sobre contratar um tradutor ou um revisor de escrita científica, de artigos científicos, e também sobre as diferenças entre a escrita científica em inglês e português para você entender. Então, é possível sim publicar um artigo sem precisar buscar um nativo de inglês. Segunda coisa que eu já ouvi também é que você precisa ser fluente em inglês para escrever um artigo em inglês e publicá-lo. Esse fluente aqui, muita gente fala que é fluente falando, né? Falando inglês. Mas não, isso é um mito. Você não precisa falar inglês para poder escrever um artigo em inglês. Você pode ser muito bom em inglês e não conseguir falar. Acontece muitas vezes comigo, porque eu não pratico conversação em inglês. Eu sou tradutora, sou revisora, então eu leio inglês o dia inteiro e eu escrevo inglês em vários momentos da minha vida, mas eu não treino a minha pronúncia, não treino conversação, eu treino listening, né? Eu consigo ouvir inglês bem, mas eu não converso com ninguém, então eu não tenho nem o meu sistema de fala aqui treinado para isso. Eu não falo bem inglês, não considero que eu fale bem inglês, mas eu consigo escrever um artigo em inglês. Então, o primeiro ponto é esse. Você não precisa ser fluente de falar inglês. Segundo ponto, você não precisa ser fluente de escrita em inglês. Você vai precisar de ajuda, com certeza, se você não for fluente, mas você não precisa ser fluente para começar a escrever. Eu falei sobre esse assunto também num vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card para vocês. Você precisa ter o inglês pelo menos intermediário avançado ali, para conseguir escrever um artigo. Quanto menor o seu conhecimento de inglês, melhor deve ser o seu revisor, porque aí ele vai conseguir te ajudar a melhorar o texto. Se você tem um conhecimento muito básico, dificilmente você vai conseguir escrever o artigo inteiro, ou você vai conseguir escrever e o revisor não vai conseguir melhorar o seu artigo a chegar num nível de inglês avançado. Vai ficar uma revisão mais ou menos, porque o revisor não faz milagre, né, gente? Se o texto está assim, péssimo, o texto depois da revisão vai ficar ok, regular. Agora, se o texto está mais ou menos ali, já está bem encaminhado, com a revisão ele vai ficar muito bom. Então, vocês têm que ter isso em mente, né? Qual que é meu nível de inglês para escrever um artigo? Eu vou precisar de mais ou menos revisão, mais ou menos ajuda, né? E é isso que vai determinar, não necessariamente a sua fluência no idioma. Não necessariamente ser fluente, né, no idioma. Inclusive, se você está buscando melhorar a sua escrita científica em inglês para ganhar mais autonomia, né, para não depender tanto de revisores e tradutores,
convido vocês a conhecerem o IPS, que é o nosso curso Inglês para Pesquisadores de Sucesso. Ao longo da nossa carreira aqui na UNA, né, como tradutora e revisora, eu e a Laura, que é minha sócia, a gente desenvolveu um curso para ajudar os nossos clientes, né, para que eles não ficassem dependendo da gente sempre e conseguissem ter mais autonomia. Então, nesse curso, no IPS, que é um curso de 40 horas, a gente fala sobre as características da escrita científica em inglês e sobre como você pode ajustar o seu texto para que ele fique mais fluente, para que a leitura dele seja mais agradável e para que você encontre menos obstáculos na hora de submeter um artigo com relação às questões linguísticas, certo? Se você tem interesse nesse assunto, né, nesse tipo de curso, aqui embaixo na caixinha de descrição tem mais informações sobre o IPS. E aí você pode conferir se a gente está com as vagas abertas ou não, porque a gente abre algumas vezes ao ano. Então, convido vocês a irem lá conhecer a nossa página e conhecerem o curso. Próxima coisa que a gente escuta falar sobre a publicação em inglês, né, é que o processo de publicação é demorado. E isso, sim, isso é verdade. O processo de publicação em boas revistas científicas, principalmente nas internacionais, de alto impacto, né, é um processo demorado, né? Você vai submeter o seu artigo e aí vai demorar algum tempo para revisão, 2, 3 meses. E aí os revisores vão te mandar a devolutiva para você consertar algumas coisas no seu artigo, acrescentar dados, retirar dados, fazer uma revisão de inglês, caso necessário. E aí você vai mandar de novo, eles vão levar mais um tempo para avaliar. Então você pode levar aí de 6 meses a 1 ano e meio para publicar um artigo. Depende da revista e depende da sua rapidez, né, de responder os revisores. Segunda informação que também já ouvi é que publicar custa caro. E isso é um mito. A publicação em si, né, na revista ali, quando você entra na plataforma da revista e coloca o seu artigo lá, ela não tem um custo, a menos que você vá publicar em Open Access, né, que é acesso aberto, quando qualquer pessoa pode ler aquele artigo e você está custeando essa disponibilidade, né, esse acesso aberto. Fora isso, se você está publicando seu artigo normal, você não vai pagar nada. E isso é um ponto de atenção, né? As revistas que costumam cobrar pela publicação, em geral, são revistas predatórias. Se você não sabe o que é isso, vou deixar aqui no card para vocês olharem. O vídeo que eu postei recentemente falando sobre revistas predatórias, que é uma total desvantagem para publicar o seu artigo, né? Que o seu artigo vai ficar ignorado, né? Desconhecido, porque essas revistas são desconhecidas, não vai ser lido, não vai ser citado, ainda vai perder crédito porque vai estar numa revista ruim, ao lado de artigos que não foram bem avaliados, de pesquisas que podem ter sido mal desenvolvidas. Então, em geral, o processo de publicação não custa caro. O que pode custar é, antes de submeter a revista, os processos de revisar e traduzir os artigos. Isso sim custa um pouco mais caro. Mas muitas universidades conseguem dar algum auxílio financeiro nesse sentido. E você também pode se esforçar para aprender um pouco mais sobre a escrita e tentar economizar nessa etapa aí, se você conseguir aprender tanto sobre escrita científica em inglês que você mesmo consegue resolver os problemas do seu texto. A gente tem aqui na UNA muitos clientes que são assim, que já escrevem bem inglês, mas preferem revisar com a gente faz essa revisão sem problemas. Mas eles já conseguiram avançar bastante no conhecimento sobre a escrita. Outra informação que a gente não sabe se é um mito ou verdade é que basta ter uma pesquisa bem feita para publicar. Eu fiz uma pesquisa, ela foi uma pesquisa ótima, encontrei resultados bons, tive pouco ou nada de viés, então super confiável, resultados interessantes. Isso é suficiente para publicar. Pode parecer, mas não é. Isso é um mito porque não adianta ter uma pesquisa bem feita e uma comunicação dessa pesquisa ruim. Então, não adianta ter um bom conteúdo e uma escrita falha. A escrita e o conteúdo precisam andar juntos na publicação, né? Seja em português, seja em inglês, mas em inglês, como tem essa questão
de outra língua, né? De muitas vezes as pessoas terem dificuldade ou medo de escrever em inglês, acaba ficando pontos com falta de clareza na escrita. Então, a pesquisa que estava tão boa acaba ficando ofuscada pela escrita ruim. Então, fiquem atentos nisso e tomem cuidado na hora de escrever sobre a pesquisa de vocês. Garantam que vocês conseguem fazer tudo com clareza. Eu vou deixar aqui no card a nossa playlist, né, principal aqui do canal, que é de escrita científica em inglês, que eu já coloquei vários vídeos sobre isso, sobre concisão, sobre clareza, sobre precisão, em que você pode ajustar a sua escrita para comunicar de forma mais objetiva e clara aquilo que você precisa em inglês. E garantir que a sua pesquisa bem feita também seja bem escrita. Mais uma informação é a publicação em inglês melhora o currículo. Isso é, claro, uma verdade. A publicação em inglês, ela aumenta o seu alcance, né? Então, se você publica em inglês em uma boa revista, o seu currículo melhora muito, né? Porque você publicou um texto que tem um alcance maior, que se você vai tentar um doutorado no exterior, uma vaga de emprego no exterior, qualquer contratante vai conseguir acessar esse artigo que você publicou, porque ele está em inglês, né? Então é uma grande vantagem e sim melhora muito o currículo. Outro ponto, a publicação em inglês tem mais chances de ser citada. E aí, como eu disse para vocês, tudo que está em inglês tem maior alcance, porque o mundo inteiro lê inglês. Claro que tem pessoas que não leem, eu sei, mas na academia a gente se comunica em inglês. É a língua da ciência hoje, não tem como fugir disso. Já foi outros idiomas? Já foi latim, já foi grego, já foi francês, mas hoje o inglês é a língua da ciência. Então, se você publica em inglês, as chances de o seu artigo ser citado são muito maiores. E eu até encontrei, estava fazendo uma pesquisa uma vez, sobre as publicações sobre a Covid-19 e os idiomas em que essas publicações eram feitas. Por que eu pesquisei isso? Porque a Covid-19 começou na China. E se começou na China, os primeiros artigos, né, foram produzidos lá. E aí eu pensei, nossa, mas será que eles publicaram em chinês, publicaram em inglês? Como é que foi isso? E aí eu encontrei um artigo que eu vou deixar referenciado aqui embaixo, que fala que no início ali, o artigo é de maio de 2020, então foi bem no inicinho ali da pandemia. Em maio de 2020, 85% dos artigos publicados sobre Covid estavam em inglês. E os países que mais publicaram foram os Estados Unidos, com, claro, 100% dos seus artigos em inglês, porque é a língua deles, e depois a China, com 60% dos artigos publicados em inglês. Então, mesmo na China, não foi 100% em inglês, eles publicaram algumas coisas em chinês. Mas aí vocês podem pensar, mas qual que é a vantagem de publicar em chinês se o mundo inteiro precisa de informações em inglês sobre a Covid, uma coisa super nova, né? É porque quem está na China também precisa ter acesso, né, a esse conteúdo. E nem todo mundo que está na China lê inglês. Então a gente acaba chegando naquele ponto ali de conflito que é publicar em inglês para o mundo inteiro ler ou publicar em português para o Brasil ler, né? Uma parte do Brasil consegue ler inglês e vai ter acesso à sua pesquisa, mas uma parte vai precisar de uma versão em português. Então, apesar de a gente sempre falar aqui da publicação em inglês, a publicação em português também é relevante no nível nacional, né? No nível comunidade aqui, para que as pessoas do nosso país também tenham acesso e possam tomar decisões e atitudes com relação a diversos fatores com base nesse estudo que foi publicado em português. Bom, e essas foram as afirmações que eu trouxe para vocês. Se vocês tiverem outros mitos e verdades para comentar, deixe aqui embaixo nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aproveitem. E não se esqueçam também de deixar sugestões de conteúdo pra gente falar aqui no canal, porque a gente sempre precisa de ideias para saber o que vocês realmente precisam no processo de escrita e publicação de artigos em inglês. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo para que o YouTube distribua mais o nosso vídeo para outras pessoas. E espero vocês na semana que vem.